O sussurro por trás das paredes do palácio. Tudo começou com um som pequeno demais para parecer ameaçador, mas poderoso o suficiente para abalar uma estrutura construída sobre séculos de tradição e silêncio. O choro repentino da pequena Charlotte ecoou pela cozinha do palácio como uma rachadura invisível em mármore antigo. Em poucos minutos, aquilo deixaria de ser apenas um momento de fragilidade infantil, para se transformar em uma suspeita inquietante, capaz de atravessar corredores, ultrapassar hierarquias e atingir o coração da família real. Era início de março de 2026, e o palácio mantinha sua aparência impecável. Os longos corredores de mármore, os retratos ancestrais observando em silêncio e o som discreto dos passos dos funcionários criavam a ilusão de uma ordem perfeita. No entanto, por trás dessa superfície cuidadosamente preservada, algo começava a se romper, não com estrondo, mas com um sussurro. Mary Thompson, a babá que havia dedicado 13 anos à família, conhecia cada ritmo daquele lugar. Sabia quando o silêncio era natural e quando ele carregava peso. Naquela tarde, havia algo diferente. Os olhares desviados, a ausência de conversas leves, o ar denso, tudo parecia fora de lugar. Foi então que ouviu o som abafado vindo de um canto sombreado da cozinha. Ali estava Charlotte, encolhida entre armários, com o rosto pálido e os olhos inchados de tanto chorar. Não era um choro comum, era o tipo de medo que não pertence à infância. Mary se ajoelhou, tomada por uma inquietação imediata, e tentou acalmar a menina com gestos suaves e palavras conhecidas. Por alguns minutos, Charlotte não disse nada, apenas tremia. Quando finalmente falou, sua voz era quase inaudível. Alguém havia batido nela. As palavras, fragmentadas e hesitantes, carregavam mais do que dor física, traziam ameaça. Segundo a menina, uma funcionária próxima a Camila a agredira por um erro insignificante, um copo d'água derramado, um gesto pequeno, seguido de uma reação desproporcional. E o pior, uma advertência. Se contasse a alguém, seria ainda pior. Mary sentiu um choque percorrer seu corpo. Aquilo não era apenas uma quebra de regras, era uma violação profunda de confiança. Dentro daquele palácio, onde cada gesto era monitorado e cada ação seguia protocolos rígidos, a ideia de que uma criança pudesse ser ferida em silêncio era quase inconcebível. E ainda assim, ali estava. Mas Charlotte revelou algo ainda mais perturbador. Não era a primeira vez. E, numa tentativa desesperada de provar a verdade, ela havia gravado uma conversa em seu próprio quarto, uma prova concreta, uma segurança silenciosa. Porém, a gravação desaparecera. Alguém havia entrado em seu quarto. A partir daquele momento, o problema deixou de ser apenas um incidente isolado. Tornou-se um mistério. Quem teria acesso? Quem teria interesse em apagar evidências? E mais inquietante ainda, quem estaria sendo protegido? Quando a notícia chegou até Kate, a reação foi imediata. Não havia espaço para hesitação quando se tratava da segurança de sua filha. O confronto com a funcionária acusada foi direto, mas encontrou apenas uma resposta fria e firme. Negação absoluta, sem testemunhas, sem provas. Apenas a palavra de uma criança contra a de um adulto dentro de uma instituição onde a verdade muitas vezes é moldada pela conveniência. Ainda assim, havia algo que não podia ser ignorado, a intuição de uma mãe. Charlotte não estava apenas assustada, estava aterrorizada, e o medo verdadeiro não se fabrica. Enquanto isso, os corredores do palácio continuavam silenciosos. Funcionários seguiam suas rotinas, mas agora com uma cautela perceptível. Olhares se encontravam e rapidamente se desviavam. Pequenos gestos carregavam significados ocultos. Era como se todos soubessem que algo estava errado, mas ninguém ousasse dizer. Mary, por sua vez, não conseguia afastar a sensação de urgência. Ao colocar Charlotte na cama e preparar seu leite quente com mel, tentava restaurar uma normalidade que já não existia. Cada gesto de cuidado era também uma promessa silenciosa. Aquilo não seria ignorado. Com passos firmes, ainda que o coração batesse acelerado, Mary deixou o quarto e seguiu diretamente para os aposentos privados de Catherine. Ao bater suavemente a porta, sentiu o peso da responsabilidade que carregava. Quando a princesa abriu, vestida de forma simples e com sinais visíveis de cansaço após um longo dia, bastou um olhar para perceber que algo estava errado. Mary não hesitou. Sua voz tremia, mas suas palavras eram claras. Relatou o que havia visto, o estado de Charlotte e a acusação direta contra uma funcionária chamada Elisa. À medida que ouvia, o rosto de Catherine se transformava, da surpresa à preocupação e Dash a uma fúria contida, controlada apenas pela necessidade de agir com cautela. Agradecendo a lealdade da babá,
Catherine garantiu que tomaria providências imediatas, mas, por dentro, um turbilhão se formava. Não era apenas a dor de uma mãe ao imaginar sua filha sendo ferida, era também o peso de estar inserida em uma instituição onde cada decisão precisava ser medida, cada ação cuidadosamente calculada. Naquela mesma tarde, sozinha em sua sala privada, Catherine permaneceu em silêncio diante da janela, observando os jardins banhados pela luz suave do entardecer. As palavras de Mary ecoavam em sua mente. A imagem de Charlotte, frágil e assustada, contrastava com a criança alegre que sempre demonstrava ser. A indignação crescia lentamente, misturada a uma preocupação profunda. Ela sabia que precisava agir, mas não podia errar. Sem provas concretas, qualquer acusação poderia se voltar contra ela. O palácio não tolerava precipitações, especialmente quando envolviam membros da equipe. Ainda assim, a intuição falava mais alto. Havia algo errado, algo que não se encaixava. Determinada, Catherine convocou seu secretário particular e solicitou que Elisa fosse chamada imediatamente, em caráter reservado. 10 minutos depois, a jovem entrou na sala designada, impecável em sua postura e aparência. Cada detalhe parecia calculado. O uniforme perfeitamente alinhado, o olhar firme, a reverência precisa. Catherine não ofereceu as formalidades habituais. Não havia espaço para cordialidade naquele momento. Com voz controlada, expôs diretamente a acusação feita por Charlotte. O ambiente pareceu esfriar. Por um breve instante, o silêncio pesou entre as duas, mas a resposta de Elisa veio rápida, talvez rápida demais. Negação total, sem hesitação, sem emoção, sem qualquer sinal visível de desconforto. Alegou tratar-se de um mal-entendido, sugerindo que a criança poderia ter imaginado a situação. A calma excessiva, quase mecânica, não transmitia inocência, transmitia preparo. Catherine observou cada detalhe. As mãos imóveis, o olhar fixo, a ausência de falhas na narrativa. Aquilo não parecia espontâneo, parecia ensaiado. Mesmo assim, sem evidências, não havia ação imediata possível. Ela encerrou a conversa com um aceno discreto, fingindo aceitar a explicação. Elisa saiu com a mesma compostura com que entrou, deixando para trás um silêncio carregado de tensão. Somente então, Catherine permitiu-se respirar profundamente. Sozinha, começou a caminhar pelo cômodo, tentando conter a mistura de raiva e frustração. A falta de provas era um obstáculo cruel. Qualquer passo em falso poderia desencadear consequências maiores. Disputas internas, vazamentos para a imprensa, danos à imagem da instituição. Mas havia algo que não podia ser ignorado: o instinto. Nos meses anteriores, pequenos detalhes agora voltavam à sua memória com novo significado. Mudanças sutis no comportamento de Charlotte, momentos de silêncio incomum, hesitações que antes pareciam insignificantes. Seriam sinais que passaram despercebidos? A possibilidade era perturbadora. Catherine compreendia que estava diante de um dilema delicado. De um lado, a necessidade de proteger sua filha a qualquer custo. Do outro, as limitações impostas por um sistema onde a verdade nem sempre é simples de provar. Para Catherine, esses fragmentos passaram a fazer sentido de uma forma inquietante. Aquilo não era coincidência, não era imaginação, era padrão. Sentada à sua escrivaninha, em meio ao silêncio de seus aposentos privados, ela abriu um caderno pessoal, não oficial, não rastreável, e começou a escrever. Cada detalhe, cada comportamento, cada lembrança recente. Decidira, com clareza, não transformar o caso em um escândalo imediato. Não haveria reuniões emergenciais, nem denúncias precipitadas. Ainda não. Haveria investigação. Com discrição, instruiu seu secretário a monitorar os movimentos de Eliza. Horários, rotas, proximidade com as áreas infantis. Tudo deveria ser registrado. Catherine também considerava revisar pessoalmente as câmeras internas do palácio, ainda que soubesse que certos pontos permaneciam fora de alcance. Além disso, planejava conversar novamente com Charlotte, mas desta vez com ainda mais cuidado, buscando detalhes que pudessem preencher as lacunas. Naquela noite, o sono não veio. Ao lado de William, Catherine finalmente compartilhou tudo. Relatou o que Mary dissera, o comportamento de Charlotte, a reação de Elisa. Enquanto ouvia, o semblante de William se tornava cada vez mais sombrio. Não havia espaço para dúvida emocional, apenas para estratégia. Se fosse verdade, não poderiam ignorar, mas precisavam de provas. E ele estaria ao lado dela. Enquanto isso, uma semana antes do episódio na cozinha, o palácio seguia sua rotina impecável. Reuniões fechadas, jantares discretos, conversas sussurradas entre paredes espessas. Tudo aparentava estabilidade. Tudo parecia sob controle.
Mas, em um dos cantos mais reservados, longe de olhares curiosos, uma outra realidade se desenrolava. No interior de um escritório adornado por veludo vermelho e iluminado por lustres de luz suave, Camila permanecia sozinha, em sua mão uma taça de vinho tinto. À sua frente, o retrato de Elizabeth II parecia observá-la em silêncio, mas o sorriso público que Camila costumava exibir não estava presente ali. Em seu lugar havia cálculo e inquietação. Apesar de sua posição, ela nunca se sentira verdadeiramente segura. O trono que tanto esperara alcançar parecia, agora, instável sob seus pés. A ascensão de William e Catherine aos olhos do público era inevitável, uma imagem quase perfeita de continuidade, juventude e equilíbrio. Eles representavam o futuro, e o público os admirava por isso. Camila via sua própria influência diminuir lentamente. Com o tempo e com o avanço da idade de Charles, a transferência de poder seria inevitável, e quando isso acontecesse, ela corria o risco de se tornar irrelevante, mais uma figura apagada na longa história da monarquia. Ela não aceitava esse destino. Por isso, elaborara um plano, não um confronto direto, mas uma erosão silenciosa. Em vez de atacar William ou Catherine frontalmente, escolheu um alvo mais vulnerável, Charlotte. Uma criança sensível, impressionável. Se algo abalasse seu comportamento, se ela demonstrasse instabilidade em público, a imagem de perfeição da família poderia ruir. A confiança do público seria questionada. E nesse cenário, Camila poderia se manter como um ponto de estabilidade ao lado de Charles. Era um jogo frio e cuidadosamente executado. Elisa fora escolhida a dedo, jovem, discreta, ambiciosa, inserida estrategicamente na área de cuidados das crianças, tornara-se uma peça essencial. Sob ordens claras, agia apenas quando não havia testemunhas. Palavras duras, gestos calculados, pressão constante, mas nunca suficiente para deixar marcas visíveis. O objetivo não era ferir o corpo, era atingir a mente. A cada encontro, Charlotte se retraía um pouco mais. O brilho nos olhos dava lugar à apreensão. O medo se instalava silenciosamente, como uma sombra crescente. E, à distância, Camila observava. Relatórios discretos de Elisa, mudanças sutis no comportamento durante as refeições familiares, tudo indicava progresso. Para ela, era apenas uma questão de tempo, até que a tensão acumulada se manifestasse publicamente. Camila jamais poderia imaginar que um único grito ecoado na cozinha despertaria uma força que ninguém ousara prever. Não foi um escândalo público nem uma acusação formal. Foi algo mais profundo, mais instintivo. Foi o despertar de uma protetora feroz, Mrs. Mary. E a partir daquele instante, um fio invisível começou a puxar, lentamente, toda a teia de conspiração que até então permanecia cuidadosamente oculta. Nos dias que se seguiram ao relato de Mrs. Mary, a atmosfera na ala privada da família de William e Kate tornou-se mais densa, quase irrespirável. Havia uma tensão silenciosa que se infiltrava nos corredores, nos olhares trocados entre funcionários, na forma como portas eram fechadas com mais cuidado do que o habitual. Nada era dito abertamente, mas tudo parecia fora do lugar. Kate, com sua postura serena e disciplinada, esforçava-se para manter a normalidade diante dos filhos. Continuava lendo histórias antes de dormir, sorrindo durante o café da manhã, organizando pequenas atividades para distraí-los. Mas havia algo que ela não conseguia esconder: a inquietação em seus olhos, um tipo de preocupação que não se dissipa com palavras suaves. Charlotte, em especial, passou a ocupar seus pensamentos de forma constante. Pequenas mudanças começaram a se tornar impossíveis de ignorar. A menina, antes espontânea, agora falava menos. Evitava certas áreas da casa, especialmente a cozinha. E sempre que ouvia passos de algum funcionário, seu corpo reagia de forma involuntária. Mãos se contraíam, ombros enrijeciam. Cada gesto desses apertava o coração de Kate. Ela sabia que algo estava errado. Sabia, sobretudo, que sua filha carregava um segredo. Mas também sabia que forçar uma revelação poderia causar ainda mais medo. Então, decidiu esperar. Esperar que Charlotte encontrasse coragem, esperar que o momento certo chegasse. Esse momento veio numa quarta-feira à noite. William estava fora em uma reunião tardia. A casa parecia mais silenciosa do que nunca. Kate sentava-se sozinha em uma pequena sala de estar, com um livro infantil aberto no colo, embora não estivesse realmente lendo. A luz do abajur criava uma atmosfera acolhedora, mas sua mente estava distante. Foi então que Charlotte apareceu na porta.
Vestida com um pijama estampado de pandas, descalça, ela hesitou. Seus olhos estavam fixos no chão e suas mãos estavam firmemente entrelaçadas diante do peito. Havia algo na maneira como ela respirava, curta e regular, que fez Kate imediatamente perceber a gravidade do momento. Mamãe. A voz era quase um sussurro, trêmula. Kate largou o livro imediatamente e abriu um sorriso suave, estendendo os braços. Venha cá, querida, sente-se comigo. Charlotte se aproximou, mas não se sentou. Ficou parada por um instante, como se reunisse forças, e então, de repente, lançou-se nos braços da mãe, agarrando-se com intensidade, como se tivesse medo de ser afastada. Kate a envolveu com carinho, sentindo o pequeno corpo tremer. O que houve? Pode me contar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então, com dificuldade, Charlotte falou. As palavras vieram entrecortadas, carregadas de medo acumulado. Não era algo recente. Segundo ela, Sister Eliza vinha intimidando-a há muito tempo. Quando estavam sozinhas, a repreendia com dureza, puxava seu braço com força e, em uma ocasião, chegou a bater em sua mão até deixá-la vermelha. Kate sentiu uma onda de calor subir pelo corpo, uma mistura de raiva e dor. Ainda assim, manteve a voz firme, acolhedora. Eu acredito em você. Sempre vou acreditar. Charlotte continuou, revelando algo ainda mais alarmante. Com medo de não ser levada a sério, ela havia decidido gravar um dos episódios. Escondeu o telefone no bolso e registrou tudo em segredo. Era sua prova. Sua coragem transformada em evidência. Mas o telefone havia desaparecido. Na noite anterior, quando tentou encontrá-lo, ele simplesmente não estava mais lá. A revelação atingiu Kate como um choque. Não se tratava mais de suspeitas isoladas. Alguém havia entrado no quarto de sua filha. Alguém sabia exatamente o que procurar. E mais, alguém tinha a capacidade de apagar rastros. Aquilo não era um ato impulsivo. Era planejado. Kate abraçou Charlotte com mais força, controlando a própria respiração. Você foi muito corajosa. Eu prometo, ninguém vai machucar você de novo. Depois de acalmar a filha e colocá-la na cama, Kate permaneceu ao lado dela até que o sono finalmente a envolvesse. Mesmo dormindo, Charlotte ainda parecia carregar vestígios de ansiedade, mas aos poucos, seu rosto se suavizou. Kate levantou-se em silêncio. Foi até a janela e observou o jardim mergulhado na escuridão. Seus punhos estavam cerrados, sua mente em movimento acelerado. A peça que faltava agora parecia clara: o desaparecimento da gravação. Isso significava vigilância, acesso, intenção. Tudo se conectava. Ela lembrou-se do comportamento de Eliza. Calmo demais, seguro demais. Não havia mais espaço para dúvidas. Aquilo era maior do que um simples abuso. Era um sistema, uma engrenagem. E Charlotte estava no centro dele. Sem hesitar, Kate pegou o telefone e enviou uma mensagem curta para William. Pode voltar mais cedo? É sobre Charlotte. Eu preciso de você. Na manhã seguinte, antes mesmo do nascer completo do sol, Kate já estava acordada. Sentada diante de um computador, com uma xícara de chá frio ao lado, ela analisava cada detalhe da noite anterior. Robert Harland, acostumado à descrição que o cargo exigia, não fez perguntas. Limitou-se a acenar com a cabeça e desaparecer com passos silenciosos, como se já soubesse que estava lidando com algo que ultrapassava as rotinas do palácio. Meia hora depois, o arquivo chegou. Kate hesitou antes de abri-lo. Seu coração batia forte, como se pressentisse que aquilo que veria mudaria tudo. Quando finalmente clicou, a primeira imagem revelou um corredor vazio, iluminado por uma luz amarelada e suave. Tudo parecia comum, normal demais. Por alguns segundos, ela quase desejou que nada acontecesse. Então Eliza apareceu. Vestida com seu uniforme habitual, seus passos eram leves, porém apressados. Ela olhou rapidamente ao redor, como quem teme ser vista. Sem hesitar, abriu a porta do quarto de Charlotte e entrou. A câmera registrou tudo com frieza implacável. 4 minutos e 30 segundos. Foi exatamente esse o tempo que permaneceu lá dentro. Quando saiu, algo havia mudado. Seu rosto, antes neutro, agora carregava tensão. Um gesto pequeno, a mão escorregando para dentro do bolso, foi suficiente para confirmar o que Kate temia. Aquilo não era uma simples visita. Era uma invasão. Respirando fundo, Kate lutou para manter a calma. Aquilo ainda não era suficiente. Não podia agir apenas com base na indignação. Precisava de provas mais sólidas. William foi chamado para casa mais cedo. Assim que entrou, percebeu imediatamente que algo estava errado. A preocupação em seu rosto era evidente, mas foi substituída por algo mais sombrio à medida que ouvia cada detalhe. Desde as palavras de Charlotte até as imagens da câmera, tudo foi exposto sem omissões. Ele assistiu ao vídeo em silêncio. Quando terminou, sua expressão havia endurecido.
Isso não é obra de uma única pessoa, disse finalmente. Alguém está por trás disso. Kate assentiu. Ela já havia chegado à mesma conclusão. Naquela mesma tarde, decidiu levar o caso adiante. O encontro com o rei aconteceu em um ambiente reservado, longe de ouvidos curiosos. Apesar da saúde fragilizada, ele ouviu atentamente cada palavra, cada detalhe. O silêncio que se seguiu após a exibição do vídeo foi longo e pesado. A decepção em seu rosto era inegável. Ele autorizou imediatamente uma investigação interna. O quarto de Elisa seria revistado, seus dispositivos analisados e ela seria interrogada. Nada seria deixado ao acaso. Kate agradeceu, mas dentro de si sabia. Aquilo era apenas o começo. Havia algo maior, algo oculto nas sombras. Enquanto isso, em outra ala do palácio, uma figura observava os acontecimentos com crescente inquietação. Pela primeira vez em muito tempo, sentia o controle escapar por entre os dedos. Um plano cuidadosamente construído começava a ruir. Elisa foi convocada. Quando entrou, seu rosto estava pálido, quase sem vida. O interrogatório não teve rodeios. A pergunta foi direta, incisiva, impossível de contornar. O silêncio dela durou poucos segundos. A confissão veio trêmula, fragmentada pelo medo. Admitiu ter entrado no quarto. Admitiu ter pego o telefone. Admitiu ter apagado o arquivo. O motivo? Medo de que um segredo viesse à tona. A reação foi imediata, fria, calculada. Não havia espaço para arrependimentos. Apenas para contenção de danos. Ordens foram dadas: apagar mensagens, eliminar qualquer ligação, negar tudo se fosse necessário. A versão oficial já estava pronta. Um erro, um engano, uma simples tentativa de arrumação. Mas o medo não desapareceu. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Elisa tremia. O telefone escondido sob a cama parecia pesar toneladas. Cada pensamento era um labirinto sem saída. Perder o emprego, enfrentar a justiça ou sofrer consequências ainda piores se falasse demais. A investigação oficial havia finalmente alcançado sua fase decisiva. Durante dias, rumores silenciosos percorreram os corredores do palácio, mas agora não havia mais espaço para suposições. A verdade, há muito escondida sob camadas de poder, medo e lealdade, começava a emergir de forma irreversível. Elise estava sentada em uma pequena sala de interrogatório, iluminada por uma luz branca intensa que parecia atravessar sua pele e alcançar seus pensamentos mais profundos. À sua frente, o Sr. Robert Harlan e 2 assistentes de segurança mantinham uma postura firme e profissional. No canto da sala, através de um sistema de vídeo seguro, o rei observava tudo em silêncio absoluto. Elisa tremia. Seus dedos estavam entrelaçados com tanta força que os nós dos dedos haviam perdido a cor. Ela não dormia há horas, talvez dias. Seu olhar revelava uma batalha interna, o medo das consequências legais e o terror de enfrentar aquela que a havia colocado naquela posição. A voz de Harlan quebrou o silêncio. Este é o seu último momento para dizer a verdade. As provas já estavam sobre a mesa. O telefone da jovem princesa fora encontrado escondido sob a cama de Elisa. Parte dos dados havia sido recuperada. As gravações eram claras. Ameaças, repreensões e uma presença constante onde não deveria haver vigilância. Por um longo instante, Elisa permaneceu em silêncio. As lágrimas começaram a cair lentamente, até que, de repente, seu controle se rompeu. A confissão veio como uma tempestade. Ela revelou encontros secretos, instruções cuidadosamente calculadas e um plano frio. Pressionar a criança, provocar medo, desestabilizar seu comportamento em público. Tudo com um objetivo maior: enfraquecer a imagem da família direta ao trono e consolidar poder nos bastidores. O ambiente tornou-se pesado, quase irrespirável, quando a gravação foi reproduzida. A voz dura de Elisa ecoou pela sala, contrastando com os soluços abafados da pequena vítima. Era impossível permanecer indiferente. Do outro lado da tela, o rei desligou a transmissão. Sua expressão, marcada por anos de experiência e controle, revelava algo raro, indignação profunda. Uma reunião de emergência foi convocada imediatamente. O grande salão parecia ainda mais imponente naquele momento. Não havia cerimônia nem formalidades, apenas tensão. Quando Camila entrou, tentou sustentar a postura que sempre a definiu, mas havia algo diferente. Um leve tremor nas mãos, um olhar que evitava confronto direto. As acusações foram apresentadas de forma clara, acompanhadas de provas irrefutáveis. Ela negou, mas a negação não resistiu. A resposta veio fria, direta, sem espaço para ambiguidades. O silêncio que se seguiu foi mais poderoso do que qualquer discussão. Ao lado, Kate segurava a mão do marido com força,
seu olhar fixo carregado de uma dor silenciosa que apenas uma mãe poderia compreender. Não era apenas uma questão de reputação, era pessoal, era sobre uma criança. Era sobre confiança quebrada. A decisão final foi anunciada com a gravidade que a situação exigia. Privilégios retirados, funções suspensas, vigilância intensificada. Não era apenas uma punição, era um marco, um limite traçado com clareza. Camila deixou a sala sem dizer uma palavra. Sua saída não foi dramática, mas carregava o peso de uma derrota irreversível. O poder que antes parecia sólido, agora mostrava suas fissuras. Enquanto isso, em um quarto protegido do palácio, a pequena Charlotte permanecia segura, sob cuidados atentos, longe da política, longe das disputas, mas inevitavelmente marcada por elas. Essa história levanta uma questão essencial, que transcende o cenário real e se aproxima da experiência humana universal. O que fazer quando uma criança afirma ter sido ferida, mas não há provas imediatas? Se você estivesse no lugar de Kate, a resposta exigiria equilíbrio delicado entre proteção e justiça. A primeira ação seria garantir a segurança emocional e física da criança, criando um ambiente onde ela se sentisse ouvida e acreditada. Ao mesmo tempo, seria necessário agir com cautela, investigando os fatos com rigor, sem acusações precipitadas, que poderiam gerar injustiças irreparáveis. Proteger não significa julgar sem evidências, mas também não significa duvidar automaticamente. Significa ouvir com atenção, observar com sensibilidade e agir com coragem. No fim, essa não é apenas uma história sobre poder, mas sobre responsabilidade. Sobre como decisões tomadas nos bastidores podem afetar os mais vulneráveis, e sobre como a verdade, por mais que seja adiada, sempre encontra uma forma de vir à tona. Porque quando se trata de proteger uma criança, o silêncio nunca deve ser uma opção.